Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Experiência Jurídica, eu sou o João Santana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os cuidados básicos e necessários no momento de você adquirir um imóvel. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que você possa ajudar o crescimento do canal. Conto muito com a sua ajuda. Eu costumo comparar o negócio jurídico com uma cirurgia. E a compra e venda de imóveis, ela não foge desse contexto. Ou seja, sempre haverá riscos. Não importa o tamanho desse negócio. E quando falamos de compra e venda de imóveis, estamos falando de sonhos, né? Ou seja, estamos falando de uma economia, de uma vida para você adquirir aquele tão sonhado imóvel. E para que esse sonho não se torne um pesadelo, o que você precisa é seguir todo o passo a passo da análise documental da análise documental prévia que eu vou detalhar para vocês nesse vídeo. Isso certamente irá minimizar o seu risco ou o risco do seu cliente quando você for fazer qualquer negócio jurídico relacionado à aquisição de um bem imóvel. Dito isso, vamos aos documentos que não podem deixar de ser analisados no âmbito da compra e venda de imóveis. São eles: o primeiro documento, a certidão de matrícula do imóvel. Essa certidão ela tem que ser com ônus e ações. Eu vou explicar isso mais adiante. Essa certidão ela é pública, ou seja, por esse motivo de ser pública, qualquer pessoa pode solicitar essa certidão junto ao cartório de registro de imóveis da cidade onde o imóvel está situado. Para isso, basta você ter os dados do imóvel ou os dados do proprietário desse imóvel, ok? Nessa certidão, ela constará quem é o proprietário e os dados completos e detalhados do imóvel. Mas o que significa, João, certidão de ônus e ações? Nesse caso, são duas certidões distintas. A primeira é a certidão de ônus reais e a segunda é a certidão de ações reais, pessoais e repersecutórias. E ambas as certidões elas são expedidas pelo oficial de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis. A certidão de ônus, ela atesta a existência ou não de ônus reais sobre aquele determinado imóvel. Por exemplo, se o imóvel possui alguma hipoteca, se o imóvel possui algum usufruto, se o imóvel possui alguma alienação fiduciária, se faz menção sobre a existência de cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade, se possui algum gravame, como penhoras, restrições administrativas naquele imóvel, naquela matrícula. Já as certidões de ações reais repersecutórias trata da existência ou não de registros de citações relativas a ações judiciais reais. Exemplo, uso capião, ação de execução hipotecária ou ações repersecutórias. Exemplo, ações paulianas, que é ações relacionadas contra fraude a credores. Bom, em síntese, essas certidões elas comprovam se o imóvel está livre e desembaraçado, se você pode adquirir aquele imóvel com tranquilidade, com garantia, com segurança. Caso o imóvel esteja totalmente livre, será expedida a certidão negativa de ônus e ações. Caso contrário, será expedida uma certidão positiva, na qual serão indicados os ônus, os gravames e as ações judiciais que podem estar impedindo a transferência daquele determinado imóvel. O segundo documento é a certidão de nascimento ou de casamento do vendedor. Essa certidão também é indispensável para comprovar o real estado civil do vendedor, ou seja, se ele for solteiro, irá precisar da certidão de nascimento atualizada. Se ele for casado, ele vai precisar da certidão de casamento atualizada.
Com essa certidão, você irá confrontar com a certidão de matrícula, que foi o primeiro documento, você irá confrontar e verificar se as informações do estado civil do vendedor conferem com as informações constantes na matrícula do imóvel. Isso irá determinar se ele, o vendedor, poderá vender o imóvel sozinho ou ele precisará da anuência da sua esposa naquele ato, naquele negócio jurídico, ok? O terceiro documento é a certidão negativa de tributos municipais. Essa certidão, ela é expedida pela prefeitura da cidade onde o imóvel se encontra. E nessa certidão, ela deverá constar se há débitos de tributos relacionados ao imóvel ou não, ok? Quarto documento é a certidão negativa de débitos condominiais. Obviamente, se o imóvel que você estiver adquirindo estiver em condomínio, tá? Aí essa certidão de taxas condominiais negativas, ela irá informar se as taxas do condomínio encontram-se em dia ou não, tá? Quinto documento, certidão de consumo de água e energia. Essa certidão é para certificar se há débitos ou não de água e energia relacionadas àquele imóvel que você está adquirindo. Perceba que até agora eu só falei sobre documentos relacionados ao imóvel. E agora então vamos passar para documentos que você deve se ater relacionados ao vendedor, né, ou aos vendedores. O primeiro documento é a certidão referente à pessoa do vendedor. Essa certidões referente às pessoas ou à pessoa do vendedor. Além dos documentos pessoais, você deve solicitar também certidões negativas de débitos estadual e federal, certidão da justiça estadual e federal, civil e criminal, para verificar se não há nenhuma ação de execução contra o vendedor, para verificar se tem alguma coisa que pode desaguar na matrícula do imóvel, impedir a transferência daquele imóvel. Você tem que pedir as certidões dos cartórios de protestos para verificar se há alguma dívida do vendedor que pode comprometer, num curto espaço de tempo, a compra ou a venda desse imóvel, ok? Se o vendedor for pessoa física, João, se o vendedor for pessoa física, aliás, se o vendedor for pessoa jurídica, né, as certidões necessárias, além das já citadas aqui, para o vendedor pessoa física, são certidão negativa de débito do INSS e do FGTS. Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, é importante deixar claro que qualquer dívida que o proprietário do imóvel possua, seja ele pessoa física ou jurídica, e que possa, naquele momento, impedir a transferência desse imóvel, não necessariamente será um empecilho para alguém deixar de comprar aquele imóvel. Obviamente, desde que a dívida existente não supere o valor do imóvel. E para isso, basta você, comprador, levantar os débitos e vinculá-los no contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda, onde o comprador se comprometerá em pagar a quantia objeto da dívida e deduzir esse valor do saldo devedor do imóvel, ficando para o vendedor o valor remanescente, aquela sobra. Simples assim, tá? Não criem monstros nessa situação, que ela é simples assim. Quer um exemplo? O imóvel objeto aqui de uma compra e venda foi avaliado em R$200 mil. E a dívida que está atrelada à matrícula desse imóvel é de R$100 mil. O comprador, ele se compromete a pagar a dívida no contrato, dar baixa naquele impedimento e em seguida paga ao vendedor os R$100 mil restantes. E o negócio está feito e o imóvel está apto ali para ser transferido a sua propriedade para quem de direito. Isso se o pagamento do imóvel for à vista. Agora, se houver um parcelamento do pagamento do imóvel, incluindo a dívida existente, é fundamental, vou repetir, é fundamental que após o pagamento da dívida, a retirada do impedimento da matrícula, que o comprador, ou promitente comprador, averbe o contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel,
dando assim ciência a terceiros dessa aquisição, e isso poderá evitar novos impedimentos em decorrência da aquisição de boa fé, ok? Por hoje é só, e se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, e até o próximo vídeo.